Hello pessoas, tudo bem com vocês? Johnny Cruz falando aqui e hoje nós vamos falar sobre intervalos. Intervalos é um assunto que, se você não entende, você vai ter sérios problemas, tanto para poder, entender como se constroem, os elementos do material musical, seja acordes, arpejos, escalas, até mesmo para poder saber analisar, harmonicamente uma cifra, enfim. Então esse aqui é um conteúdo super importante, mas eu quero dar a base mesmo. Então esse vídeo vai ser um vídeo que, para você que não sabe nada, você vai sair daqui entendendo, e até para você que já sabe muita coisa, vai ser um material bom aí de revisão para você poder compartilhar com a galera. Qualquer momento que alguém tiver alguma dúvida, você já está com esse vídeo engatilhado aí, para poder compartilhar e passar a mensagem aí para frente, beleza? De qualquer forma, já se inscreve aqui no canal. A gente tem toda semana aí pelo menos 2 vídeos, para ajudar vocês aí na parte de teoria musical, composição, criação, E assiste esse vídeo até o final aí. Se você gostar, dá aquele like, isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Então, para a gente entender mais intervalos, eu preciso primeiro, atacar 2 pontos aqui. Um é a definição do que seriam os graus, tá? E a outra coisa é definição, e entendimento melhor aí sobre os acidentes. Ambas as coisas, quem já toca sabe, já ouviu falar. Mas eu vejo que existe um problema muito grande. As pessoas, às vezes, elas sabem de forma rasa, os conceitos, as definições, ou sabem de uma forma que não explica tudo, Então eu quero tentar deixar isso claro. Então isso aqui vai ser o pré-requisito, esses 2 pontos vão ser o pré-requisito para a gente poder entrar em intervalos mais a fundo, beleza? Então vamos começar falando sobre graus. Os graus, a definição que eu dou para graus, e é uma definição bem minha mesmo, geralmente quando eu vejo definição em livros assim, são definições um pouco confusas, Então, para mim, o que é a forma mais clara de entender isso aqui, que os graus, eles são os nomes, são os nomes das notas. É isso, basicamente isso. Os graus são os nomes das notas. Então, quando você está construindo um acorde, você está construindo uma escala, quando você pensa em cada grau, você tem que sempre respeitar a posição, a ordem, dos nomes ali, Então, por exemplo, quando eu falo o 4º grau de tal escala, 5º grau de tal escala, isso tem a ver com os nomes, ele não tem a ver com a posição de se é sustenido, se é bemol, se é uma quinta justa, tem a ver simplesmente com o nome. Isso vai ficar mais claro agora, tá? Que eu vou explicar tintim por tintim para vocês. Então vamos lá. Quais são os nomes de notas que existem? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Ah, mas a escala cromática tem 12 notas. A escala cromática tem 12 notas. Porém, os nomes que a gente dá para essas notas são só esses 7 aqui. As outras notas que não têm nome próprio, elas vão sempre repetir um desses nomes. O Dó sustenido, que está aqui entre o Dó e o Ré, ele não tem nome próprio. Ele não tem um nome próprio dele. Ele vai repetir ou o nome do Dó, vai ser Dó sustenido, a nota que está aqui entre eles, ou vai ser Ré bemol. Então vai ser um som que vai ter 2 nomes diferentes. Mas basicamente a gente tem esses 7 nomes de notas aqui. E aí o que acontece? Por exemplo, se eu estou na tonalidade de Fá maior, então Fá é o 1º grau. Quem seria o 4º grau de Fá? 4º grau de Fá vai ser 1, 2, 3, 4. Vai ser o Si, certo? Mas se eu tiver em Fá maior, por exemplo, o Si ele é bemol, Então, o que acontece? Dentro do grau, você tem diversas posições que eles podem assumir ali, com base no acidente, que é o segundo conceito que eu vou explicar aqui. Mas basicamente é isso que você precisa saber. Se eu estiver falando sobre 4º grau, isso aqui eu não posso chamar isso aqui, por exemplo, de Lá sustenido, porque Lá sustenido tem a ver com 3º grau, Então, quem que é, por exemplo, a 4ª justa de Fá? Se é quarta, tem a ver com 4º grau, então tem que ter um nome Si de alguma forma. Não pode nunca se chamar Lá sustenido, porque o Lá tem a ver com 3º grau. Tá? A mesma coisa se eu for pensar em qualquer nota aqui,
Ré sendo o primeiro grau, quem que é o sexto grau dele? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o Si seria o sexto grau. Então isso aqui, grau, é a primeira consideração que eu tenho que fazer quando eu estou pensando em um intervalo. Qual o grau em que esse intervalo está? Beleza? Então beleza. Se você não sabe nada ainda e está vendo esse vídeo, acalma, vê o vídeo até o final, que até o final você vai conseguir entender todos os conceitos. Beleza? Segundo conceito que eu quero falar aqui é sobre acidentes, né? Então os acidentes, eles são um conhecimento super importante para a gente ter. Só que, mais uma vez, isso aqui até para quem está no nível avançado aí, é importante você prestar atenção na forma como eu vou explicar isso. Porque existe muita falha na forma de se pensar sobre acidentes. O conhecimento geralmente ele é muito raso e ele gera muitos problemas na hora que a pessoa está analisando uma música mais complexa, enfim. Né? O que são os acidentes? Tá? A definição de acidentes que eu posso dar é que os acidentes são símbolos que representam as diferentes posições das notas dentro de um mesmo grau. Beleza? Então, vamos fazer uma analogia aqui. Vamos supor que você foi lá na esquina e comprou, né? Se você era das antigas, você comprou um pacote de bolinha de gude. Um pacotão assim grande, cheio de bolas de gude, e cada bola de uma cor diferente. E aí você percebeu que dentro daquele pacotão você tinha bolas de 7 cores diferentes. O que você foi lá e fez, né? Você, além de ter comprado as bolas de gude, você foi numa papelaria e comprou 7 pacotinhos plásticos menores para você poder organizar todas aquelas bolinhas em pacotes com a mesma cor. Então, dentro do pacotão você estava com tudo misturado, aí você pegou aquele pacotão e começou a pegar todas as bolinhas da mesma cor e colocar dentro dos pacotes. E aí você separou 7 pacotes diferentes, sendo que as bolinhas dentro de cada pacotinho teriam a mesma cor. Tá? O grau é a mesma coisa. Quando eu penso no grau Dó, é um pacote. Só que ali dentro tem várias bolinhas da mesma cor, ou seja, com o mesmo nome. E esse mesmo nome ele vai ser diferenciado pelo que a gente vai chamar de acidentes. Né? Então aqui, ó, a gente tem um pacotão aqui. Pacotão do grau Dó, certo? Como eu mostrei para vocês, esse grau Dó eu posso considerar ele como sendo qualquer posição dentro de uma escala campo harmônico. Então pode ser o primeiro grau, pode ser o quarto grau, pode ser o quinto grau, o sexto, enfim. Né? E aí aqui dentro desse pacotão, ó, vou fazer um pacotão aqui mesmo para ficar fácil de ver. Aqui dentro desse pacotão eu tenho a primeira posição que as notas que tem nome Dó podem assumir, que é a posição que a gente chama de B quadro, tá? A cifra seria assim, ó, né? Se eu for fazer um Dó maior B quadro, seria só o C sem nada junto. Se você não lê partitura, se você ainda não tem contato com isso, talvez você nunca tenha visto esse acidente. Mas ele é um acidente real, um acidente que existe e é o símbolo que indica que a nota está na posição natural dela. Eu não gosto de falar posição natural porque é como se o sustenido e bemol não fossem naturais, né? E assim, eles estão na natureza também. Então eu gosto mais de falar B quadro. Dó B quadro é o Dó, teoricamente não tem sustenido em bemol, é o Dó que está no meio ali, né? Está no centro. Beleza. Depois da posição central, você pode fazer o que com as notas? Você pode fazer com que elas se posicionem tanto mais para frente como mais para trás, né? Então, se eu andar um semitom aqui para frente, um semitom, né? Quem é muito, não sabe nada, né? Sabe aí, tá aprendendo violão, né? O semitom é quando você anda uma casa para frente, uma casa para frente ou para trás, né? Então, o semitom é a distância de uma casa. Mesma coisa no teclado, o semitom seria a distância de uma tecla. Então aqui, ó, andei um semitom para frente, cheguei no que a gente vai chamar de Dó sustenido. Então se eu sair da posição central, for um semitom para frente, eu tenho Dó sustenido. Se eu for uma posição para trás, um semitom para trás, eu vou ter o Dó bemol. Então eu tenho esse acidente no centro, que é o B quadro, um semitom para frente que é o sustenido, e um semitom para trás que é o bemol.
tá? Então, esses são os acidentes mais comuns, são os acidentes que todo mundo, de certa forma, já sabe, assim, tirando do meio aqui, sustenido bemol, todo mundo conhece. Mas aí que vem a questão que eu falei sobre a abordagem correta, de eu pensar nos acidentes da forma completa, né? Não pensar só pela metade. Os acidentes, na verdade, teoricamente, eles têm possibilidades de expandirem tanto para frente ou para trás, infinitas. Então, se eu for para frente, mais um pouquinho para frente aqui, se eu andar mais um semitom, eu vou ter aqui o que a gente chama de duplo sustenido. Ops. Eita. Confusão que eu estou arrumando aqui. Então, ó, Dó duplo sustenido. Infelizmente, parece que a maioria das pessoas que está estudando música não tem ciência disso, nunca ouviu falar, né? Mesma coisa do bemol, ó. Bemol, você tem o duplo bemol aqui, duplo bemol. E isso é um ciclo que pode ser bem teoricamente, né? Não funciona muito assim na prática, mas eu poderia pensar em triplo sustenido, quádruplo sustenido, triplo bemol, enfim. Aí você pode me perguntar, aí, mas onde que vai aparecer esse tipo de coisa assim? Realmente é relevante eu saber? Assim, na prática a gente vai usar basicamente essas três posições do centro mesmo. O duplo sustenido e duplo bemol músicas em que você tem um pouquinho mais de elaboração, em que elas modulam, tem bastante modulação durante a música, né? Até de certa forma relativamente comum aparecer duplo sustenido ou duplo bemol, tá? Então é importante você saber que existe isso aqui. Um triplo, uma posição tripla ou quádrupla seria bem mais raro, mas todavia, entretanto, é possível que aconteça, tá? E eu não vou entrar nos mínimos detalhes aqui nesse vídeo sobre como que isso pode acontecer, né? Porque dá pano para manga, né? E eu teria que pelo menos pegar exemplos aqui para mostrar para vocês. Mas a teoria por trás dos acidentes, você precisa entender isso, que os acidentes eles simplesmente estão me indicando qual que é a posição que a nota está assumindo dentro do determinado grau. Então, quando eu estou falando de grau, eu estou falando de forma genérica. Quando eu falo o acidente, aí eu já estou dando a especificidade, estou sendo específico sobre onde está aquela nota, né? Então, quando eu for falar com você sobre uma quarta aumentada, eu estou te dizendo de forma genérica que está no quarto grau. Então, por exemplo, se fosse, eu estou pensando na escala de Dó. Então, quem seria o quarto grau de Dó? O quarto grau de Dó é Fá, né? Dó, Ré, Mi, Fá. Eu sempre preciso contar a primeira nota. Tem gente que às vezes boia nisso, né? Começa a contar já a partir do Ré, como se o Ré fosse o primeiro. Não, o primeiro é o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá. Quarto grau é o Fá. Ou seja, a quarta aumentada, se é quarta, no caso de Dó, tem que chamar Fá. Tem que ter o nome de Fá. Só que o que acontece? A quarta justa, calma que eu vou explicar já os intervalos tintim por tintim, mas estou antecipando um pouquinho só para você entender a questão dos acidentes. Então a quarta justa de Dó é o Fá B quadro. A quarta aumentada, então, seria o Fá sustenido. Então, quando eu digo que era uma quarta, eu estou dizendo a posição genérica, ou seja, é o quarto grau, está dentro do quarto grau. E quando eu digo que é a quarta aumentada, eu estou te dando a especificidade de que é o sustenido, o Fá sustenido. Beleza? Então, beleza. Então, essa é a base para a gente poder entender intervalos de forma mais... de uma forma mais racional, né? Ou de uma forma mais objetiva, mais didática, assim. Agora vamos ir para os intervalos mesmo, né? Vamos pensar como que a gente constrói eles e como que essa teoria dos acidentes e dos graus vai me ajudar a entender melhor a questão dos intervalos. Beleza, então, agora vamos entender de fato como funciona a construção dos intervalos. Relembrando o que eu falei no começo do vídeo, os intervalos eles são as distâncias que a gente tem entre os sons. Na verdade, nem lembro se eu falei no início do vídeo, mas enfim. Intervalos é isso.
é a distância que existe entre os sons, tá? Eu não gosto de falar que é a distância que existe entre as notas, porque, por exemplo, quando eu ando uma distância de uma oitava justa, a distância tá, né? Por exemplo, estou no dó e eu vou até o outro dó mais agudo, uma oitava justa na frente. São sons diferentes, um é mais grave, o outro é mais agudo, mas eu estou falando das mesmas notas, né? Então eu prefiro falar das distâncias entre os sons. Uníssono também a gente costuma considerar como sendo um intervalo, mas é um intervalo nulo, né? É como se fosse a distância zero, o primeiro marco ali de distância. Beleza? Então, vou explicar esse quadro aqui mais ou menos para vocês. A linha, né, aqui, esse eixo aqui, né, vertical, eu coloquei os graus. E em cima aqui eu coloquei o primeiro grau, que a gente chama de fundamental, por isso que tem um F aqui, tá? Fundamental é o quê? O fundamento da construção, tanto de intervalos quanto de escalas e acordes. Você vai ver lá na frente, depois, que intervalos é nada mais nada menos do que os tijolinhos que constroem as escalas, constroem os acordes. Então toda vez que eu estou pensando em construir alguma coisa, eu vou chamar a nota fundamental, a nota que vai ser a minha base para relacionar com as outras, eu vou chamar de fundamental. E aqui embaixo eu estou pondo a distância, né? A distância que existe entre as notas. No caso, quando eu falo tom aqui, o T é de tom, né? Quando a gente fala sobre tom, semitom, até tem gente que fala, eu sei que é intervalo, é tom, semitom, né? Não, tom e semitom não são os intervalos propriamente ditos, eles são o que a gente chama de régua musical. É como você mede as distâncias entre as notas, tá certo? Então o tom é a distância de dois semitons, né? E quando você parte um tom no meio, você tem um semitom, que é, como eu já disse, o equivalente a uma casa aí no braço da guitarra e uma distância de uma tecla, né, no teclado. Então, vamos lá. Vamos considerar que esse F aqui, essa fundamental, é a nota Dó, beleza? A nota Dó, a nota que vem depois dela, o grau depois que vem, o grau que vem depois do Dó, é o grau de nome Ré, né? E se eu for pensar no Ré B quadro, né? Se eu for fazer Dó B quadro, Ré B quadro, a distância que tem do Dó para o Ré é de um tom. Então andei aqui um tom. Aqui seria a posição do Ré. Essa posição de um tom nós chamamos de segunda maior, tá? Então, a cifra geralmente eu vou colocar com um Mzão maiúsculo, quando eu estiver falando de maior. Se o Ré fosse bemol, se eu tivesse colocado um bemolzinho no Ré, ele daria uma casa para trás, então ele estaria aqui, ó, nessa posição. E seria uma segunda menor, por isso um Mzinho minúsculo. Beleza? Vamos avançar. Terceiro grau seria o Mi. Terceiro grau de Dó é o Mi. Mi B quadro em relação a Dó B quadro são dois tons. Então, eu tenho aqui dois tons de distância. Um, dois, né? Aí é a mesma coisa. O Mi B quadro, eu vou chamar ele de terça maior, levando em consideração que o Dó é a fundamental. E colocando o bemol, eu vou ter... eu vou ter a terça menor, né, que vai ser o Mi bemol. Beleza? O quarto grau, ele já traz uma outra lógica, que é a mesma lógica que a gente vai usar para a quarta, para a quinta e para a oitava. E eu não vou conseguir explicar direitinho por que vai mudar um pouco a lógica, mas vou ver se eu faço um outro vídeo depois explicando o porquê disso. Mas a forma de eu dar nome para o intervalo de quarto, quinto e oitavo grau é diferente dos outros, tá? Então o Fá, se eu for olhar o Fá em relação ao Dó, o Fá B quadro, ele vai ter 2,5 tons de distância. Só que em vez de a gente chamar, igual a gente estava chamando as notas de cima, de maior, como se fosse quarta maior, ela vai se chamar quarta justa. Isso aqui era para ser um J. Quarta justa. Tá? Isso vai acontecer tanto em relação ao Fá quanto em relação ao Sol. O Sol, mesma coisa aqui, ó, vai ser uma quinta justa, vai estar 3,5 tons de distância. E a oitava justa também,
que é o próprio Dó de novo, né? Uma oitava para cima. A gente vai chamar de oitava justa. Beleza? E aí, aqui, entra um conceito diferente também do que a gente viu ali em cima, que é o Sol B quadro, eu falei que ele é quinta justa, mas se ele tivesse um sustenido, a gente iria arredar essa nota um semitom para frente, ia chamar ela de quinta aumentada. Mesma coisa se o Sol, em vez de ser sustenido, fosse bemol. Aí a gente ia chamar ele de quinta diminuta. É uma ideia bem assim, intuitiva, né? O justo é a posição central. Se eu arredar para frente, eu aumentei a distância, né? A distância era de 3 tons e meio, eu aumentei para 4 tons, então virou uma quinta aumentada. E se eu andar um semitom para trás, eu vou estar diminuindo, então eu vou chamar uma quinta diminuta. Quarto grau, mesma coisa, ó. Quarta aumentada e quarta diminuta, tá? Em relação ao oitavo grau, isso também acontece, Johnny? Na teoria, isso existe. Oitava aumentada e oitava diminuta. Na prática, são situações muito, muito raras. E a forma de você considerar a composição, a escrita, é diferente para você chegar a uma situação de ter que ter uma oitava diminuta ou uma oitava aumentada. Isso vai acontecer mais na forma de escrever da harmonia tradicional, assim, erudita, né? Porque é uma escrita muito complexa e a harmonia tradicional ela trabalha mais pensando na condução das vozes do que em blocos. Quando a gente pensa em harmonia popular, a gente pensa muito no blocão do acorde, Sol maior, Lá maior. A harmonia tradicional não pensa muito assim. Então isso pode ser uma situação que acontece, mas assim, o que você vai usar de verdade na vida real vai ser a oitava justa aqui. Em relação ao quinto grau, você vai usar todas essas possibilidades aqui, ó. Quinta justa, aumentada, isso aqui é muito comum. E no quarto grau, você vai ver muito quarta aumentada e quarta justa, são as mais comuns. Quarta diminuta é mais raro, mas existe. Por exemplo, se você pegar o sétimo modo, né, da escala menor melódica, a quarta diminuta. Então, mas é bem mais raro aparecer isso. Beleza, agora vamos para o sexto grau. O sexto grau seria o Lá, né? O Lá, a distância do Lá para o Dó vai ser 4 tons e meio de distância. Então, aí já volta aquela lógica lá de cima, né? Do segundo e terceiro grau. Então vai ser uma sexta maior, o Lá B quadro, e o Lá bemol a gente vai chamar de sexta menor. Sétimo grau, mesma lógica. Então o Si vai ser a nota Si, no caso de Dó, né? E a distância é 5 tons e meio. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 tons e meio vai estar aqui, ó, a sétima maior e a sétima menor seria o Si bemol, né? Vai estar aqui. Beleza. Agora, para a gente terminar de olhar essa tabela, eu preciso agora expandir ainda a questão teórica. Porque o que acontece? Existem outros intervalos que eu vou começar a falar deles agora, que são muito raros. E a gente não aprende eles quando a gente está estudando isso na escola de música, geralmente. E aí, na hora que esse tipo de coisa aparece, buga a nossa cabeça. Então, é bom, desde o início, você já saber, né? E até quem está nível avançado aí, gente profissional, às vezes eu conheço que nem sabe direito que existe esse tipo de intervalo. Então, vou terminar, né, falando dessa tabela aqui, entrando mais a fundo nisso agora. Porque é o seguinte, os intervalos justos, a posição central deles é a posição justa. Ó. Então aqui, o centro do quinto grau é a quinta justa. Então você tem para frente aumentado e diminuto. Mesma coisa o quarto grau, mesma coisa o oitavo grau. Só que o que acontece? Os outros intervalos todos a gente só falou que era segunda maior, segunda menor, sexta maior, sexta menor. Mas na verdade essas posições de maior e menor, elas também são posições centrais, igual a posição justa. Só que a gente vai considerar isso como centro, tendo os dois intervalos como centro. Então, qual que é o centro do sexto grau? É a sexta maior mais a sexta menor. Qual que é o centro do sétimo grau? Sétima maior mais a sétima menor. Mesma coisa com o terceiro, mesma coisa com o segundo. Isso quer dizer que, se eu avançar em questão de acidentes, né, usando os acidentes, se eu avançar aqui, ó, por exemplo, aqui é o Lá, sexta maior é o Lá.
eu andei um semitom para trás e tive a sexta menor. Se eu quiser pôr um sustenido no Lá, eu estou em Dó maior. E aí eu coloquei um sustenido no Lá. É que esse Lá, ele virou o que em relação a Dó? Ele se tornou uma sexta aumentada. Tá? Mas existe isso? Existe. E nem é só tanto questão de teoria, não. Isso aqui é muito comum quando você vai ver até música clássica, assim, Beethoven não, Mozart amava usar esse acorde. Um acorde que era dominante, né? Acorde de sexta aumentada. E aí, por exemplo, depois eu passei da posição central aqui de novo, ó. Tava lá, aqui seria o Lá bemol, eu pus mais um bemol, virou Lá duplo bemol. O que seria aqui agora? Seria uma sexta diminuta. Tá? Então, só para ficar bem claro, quando eu estou pensando no quarto, quinto ou oitavo grau, a posição central é a posição justa. E aí eu andando para frente eu vou ter aumentado e andando para trás eu vou ter o diminuto. No caso dos intervalos maiores e menores, a posição central ela é expandida, ela é maior, ela depende de duas posições. Então ela vai depender da posição maior e menor. Então a posição maior e menor compõe o centro do grau. E aí, se eu for para frente do centro, eu vou ter a posição aumentada, se eu for para trás, eu vou ter a posição diminuta. Com a sétima aqui é a mesma coisa. A sétima aumentada, né, depois da sétima maior, sétima diminuta, depois da sétima menor. Lá em cima, no terceiro grau, terceira aumentada, terceira diminuta. Terceira ou terça, né? Aqui mesma coisa, ó, segunda aumentada, e aí, vou ter que apagar aqui, fazer um pouquinho diferente, o segundo grau, aí aqui vai ter a segunda diminuta, né? Tudo isso que está aqui é usado na prática, existe de verdade. Tem coisa aqui que vai ser mais teórica, por exemplo, segunda diminuta uma forma de entender mais teórica, né? Agora, segunda aumentada existe. Segunda aumentada, inclusive um dos acordes mais famosos lá que o Jimi Hendrix usava é o acorde dominante com segunda aumentada, ou nona aumentada, né? Isso é outra coisa importante também. Quando você pensa em nona, 11ª, 13ª, você está falando basicamente de... Nona é sinônimo de segunda, tá? Só você pensar, se o fundamental é Dó, a oitava é Dó também, então a nona seria a nota na frente de Dó, que é Ré. Então nona é sinônimo de segunda. 11ª é sinônimo de quarta. E 13ª é sinônimo de sexta. Tá? Geralmente estão nos acordes, quando você vê uma cifra de um acorde lá, você vai ver. Um acorde mega complexo. Dó com sétima maior, nona, 11ª e 13ª. São as possibilidades todas que você tem de expandir os acordes. Mas enfim, eu vou falar disso no outro vídeo. Tá? Mas é só para você entender que nona, essa coisa de nona e tal, eu estou falando desses mesmos intervalos aqui. Então, tá falando sobre a questão dos intervalos que realmente são usados, né? Então, ó, segunda menor, segunda maior, segunda aumentada são muito usados. Segunda diminuta vai estar mais no campo da teoria mesmo. Terça menor, terça maior são muito usados. Terça aumentada vai ser mais teórico. Terça diminuta eu já vi alguns casos, principalmente pensando em teoria, em harmonia erudita, assim. Mas é raro, muito, muito, muito raro. Né? Quarto grau, quarta justa, quarta aumentada são muito usados. Quarta diminuta bem menos, mas eu já vi na prática. Quinto grau, todas as possibilidades aqui são muito usadas, tanto diminuta, aumentada quanto justa. Sexto grau, sexta maior, sexta menor, sexta aumentada, como eu disse, existe um tipo de aplicação em que ela vai aparecer. Sexta diminuta eu já vi também, mas é bem mais raro. Inclusive o único lugar que ela aparece que eu vejo é no modo superlóquio, né, que é o sétimo grau da escala menor melódica. Sétimo grau, sétima menor, sétima maior e sétima diminuta, todos são muito usados. Sétima aumentada fica mais no campo da teoria porque é a mesma coisa que a oitava justa. E aí, até um conceito, né,
que quem é novo aí precisa entender, que é a questão da enarmonia, né? A enarmonia são duas notas com nomes diferentes, mas mesmo som. Então você tem várias enarmonias acontecendo aqui, né? A segunda aumentada, ela tem o mesmo som, ela tem a mesma distância, né? Ou seja, tem o mesmo som que a terça menor. A terça maior tem o mesmo som que a quarta diminuta. Aqui, ó, esse aqui é um exemplo muito clássico. Quarta aumentada tem o mesmo som que a quinta diminuta. E aí você pode até perguntar, uai, mas por que não põe só um nome, né, para essas duas posições? Por que tem dois nomes diferentes? Porque, dependendo do contexto, o intervalo ele tem um som só. Mas dependendo do contexto, ele pode te dar sensações diferentes. Então, por exemplo, vamos pensar em Dó diminuto. Ó. Esse é o Dó diminuto. Aqui está o Dó, aqui está a quinta diminuta dele. Dá um som dá uma sensação de tensão, né? Agora, quando eu faço o mesmo intervalo aqui, ó, mas em vez de fazer num acorde diminuto eu fizer um acorde maior, fazer Dó maior, olha como é que fica a sonoridade. Bem diferente, né? Dá uma ideia meio de suspensão, assim, não aquela tensão toda do diminuto, ó. Diminuto, aumentado. Diminuto, aumentado. É aquela história do diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Dependendo de onde o intervalo tiver, ele vai ser chamado ou de quarta aumentada ou de quinta diminuta. Ele vai ser chamado de sétima menor ou sétima aumentada, por exemplo. Então é isso, tá? Eu acho que, né, eu tô até cansado aqui, uma aula bem densa, bem completa, né? Eu acho que se você chegou até aqui e não sabia nada, chegou até aqui, eu acho que deu para você entender bem o que são os intervalos. Quem aí é de nível avançado, né? Espero ter ajudado a dar uma revisão ou ter entendido um pouquinho melhor alguns conceitos. Se eu for falar sobre aplicação de intervalos, a aplicação você constrói, né, os acordes, as escalas, os arpejos, qualquer coisa material na música que você usa, né, para poder fazer música, você constrói com intervalos. Melodia, na hora de escrever uma melodia, você está fazendo isso com intervalos, né? Então, isso aqui é super importante você entender, né? Você pode pensar no intervalo de forma melódica, quando eu saio de uma nota, Dó, Mi, isso é uma terça maior. Se eu tocar as duas notas ao mesmo tempo, seria um intervalo harmônico, né? Dó, Mi, que eu falei aqui, é um intervalo que a gente chama de melódico. Então, tem vários outros assim, minúcias desse assunto, que aí, né, à medida que isso for aparecendo para você aí, você pode aprofundar. Mas o básico mesmo, que vai te ajudar a entender isso aqui, entender como que é um acorde cabuloso lá, parecendo, vai tentar tocar uma música Tom Jobim e aparecer um acorde sinistrão lá. Isso aqui já te ajuda a entender o que está acontecendo, né? Cada tensão daquela que está escrita na cifra lá, uma 13ª e tal, é isso aqui que vai te ajudar. Se ficou mais alguma dúvida, se você não conseguiu entender tudo, pode escrever aqui nos comentários, na medida do possível eu respondo. E às vezes até legal, porque você às vezes até me dá a ideia de fazer mais um vídeo explicando alguma dúvida específica que apareceu. Beleza? Então, compartilha esse vídeo aí com a galera que você acha que vai ser legal, para poder entender melhor. Às vezes pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto. Compartilha aí com a galera, com seus amigos. Dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal. Eu pretendo soltar pelo menos 2 vídeos aí toda semana, sempre de muito conteúdo assim, né? Teoria musical, criação, composição, vai ser bem bacana. Então é isso aí, tamo junto, Deus abençoe e até mais.